Aleluia. Deixa eu falar uma mensagem, uma palavra aqui, uma reflexão sobre Natal aos nossos corações, no Evangelho de Lucas, aleluia, capítulo 2. Ali está bem explicado sobre o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Pai Santo, que a Tua palavra possa realmente encontrar guarida em nossos corações, que possamos entender a Tua palavra e aquela noite das noites, a noite em que Tu, ó Deus, se encarnou e o Emanuel, o Deus conosco, se manifestou para trazer luz no meio da escuridão. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos vivendo nessa época de Natal, e a época de Natal é uma semana, um mês muito frenético, né? Uma correria, e amém por tudo, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que pode viajar, que recebe seus parentes, encontro de famílias, tudo isso faz parte do Natal, né? Mas não vamos esquecer de entender a profundidade do que é Natal. Meus queridos, baseado nesse texto, nós queremos falar Jesus, o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é Jesus. Teve uma noite que foi a noite da noite, onde Jesus, o Emanuel, o verdadeiro Natal é você comemorar a vida com Jesus e Jesus na tua casa, no teu lar. Há noites, irmãos, que passam despercebidas. Você já percebeu disso? Há noites comuns, há noites rotineiras, há noites de descanso e há noites que as pessoas dormem, mas parece que o sono não vem. E as pessoas almejam que venha logo o amanhecer. Mas a história marca uma noite. A noite em que Jesus veio, e aí está o verdadeiro Natal. Esta noite é a noite que mudou todas as coisas, é a noite que dividiu a história, é a noite que transformou o destino. O Natal, sem dúvida, foi esta noite, e nós comemoramos o Natal, irmãos, não apenas uma data festiva, de encontros familiares, tudo isso pode acontecer, mas o Natal é o movimento de Deus em direção ao ser humano. O verdadeiro Natal é Jesus na nossa vida. Nós vemos
que o Natal é aquela noite em que o céu tocou a terra, a noite em que a luz brilhou no meio da escuridão, conforme o texto que nós vimos, a noite que a esperança renasceu para toda a humanidade que estava perdida e sem esperança. Pastores comuns que estavam no campo, cuidando das ovelhas, era uma noite comum. Quem sabe ele estava ali uma noite como as outras noites, mas de repente eles foram visitados pelo extraordinário. Isso nos lembra, Deus ainda entra na rotina das pessoas comuns para mudar os seus destinos, para mudar as suas histórias. A história daqueles pastores foi mudada, foi alterada, porque eles viram o extraordinário. O Natal é essa noite, a noite que o céu tocou a terra, a eternidade visitou o tempo e o divino se fez humano. É a esperança, é a luz que acendeu no meio da escuridão que a humanidade havia se perdido, estava na escuridão, fazia 400 anos que não havia manifestação de Deus de forma muito clara. Lucas registra dessa forma simples, porém profunda, que os pastores, esses homens comuns, anônimos, sem nome, sem fama, estavam apenas cuidando das ovelhas. Nada indicava que algo extraordinário aconteceria. Mas quando Deus decide agir, queridos irmãos, Ele escolhe lugares improváveis, pessoas improváveis, momentos improváveis, e Ele manifesta a sua glória. Hoje, essa é uma mensagem que não é apenas um relato histórico, mas é um convite, é Deus dizendo a você, meu irmão, eu ainda entro no meio da história, eu ainda entro na vida das pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, e Deus quer realizar coisas extraordinária na tua vida. Desde você que está na galeria aqui embaixo, Deus é o Deus que age, e Ele está aqui para agir na tua vida. Deus age por caminhos imprevisíveis e de formas surpreendentes. O Natal começa mostrando uma verdade: Deus governa, mesmo quando parece, na ótica humana, que quem governa é César. Parecia que era César que governava, nada parecia favorável naquela época, mas Deus continua sendo Deus em todas as épocas na história da humanidade. E o que Deus faz? Deus usa César, Deus usa o governo da época, que pertencia a Roma, Deus usa César Augusto, achando-se ele Senhor do mundo, para cumprir uma profecia de 700 anos atrás, proferida pelo profeta Isaías. Deus usa um decreto político para levar José e Maria ao lugar certo, na hora certa, para o nascimento do Messias, mesmo numa viagem cansativa para quem estava nos seus últimos dias de gestação a Maria. Deus permite que a hospedaria da cidade estivesse toda lotada para que Jesus nasça numa manjedoura. Uma manjedoura se tornou o berço do menino Jesus. O casal era um casal simples, uma vila que eles vinham de uma vila simples, e foram para também Belém, que as pessoas não davam muita, diziam, pode vir alguma coisa boa de Belém. A vila era insignificante, mas Deus escolhe Maria, uma jovem simples. Deus escolhe José, um carpinteiro, um homem simples. Deus escolhe Belém, uma cidade que era até desprezada, uma vila pequena. Deus escolhe uma estrebaria, um lugar mais improvável, para o rei dos reis nascer. Isso não conseguia ser concebido na ótica
dos grandes da época. Mas por que tudo isso? Porque Deus faz tudo, mas faz do seu jeito, e o seu jeito nos surpreende. A maneira que Deus faz, muitas vezes não é a maneira que você acha ou você pensa. O Natal nos ensina que quando parece que tudo está dando errado, Deus está trabalhando nos bastidores. Quando falta portas, Deus abre manjedoura. Faltava porta, ninguém queria abrir as portas para ele nascer dentro de uma casa, mas Deus abre uma manjedoura. Quando o cenário é desfavorável, Ele está montando o palco do milagre. Se hoje há algo na sua vida que parece fora do lugar, se seus planos parecem que estão frustrados, você está chegando em mais um Natal frustrado, decepcionado, não deu certo, foi um ano complicado. Eu quero dizer, mesmo que parece tudo frustrado, o Senhor está aqui para operar o extraordinário na tua jornada. Lembre-se, o Deus de Natal, Jesus, que é o verdadeiro Natal, ainda escreve certo por linhas que você não entende. Por detrás de cada detalhe havia a mão soberana de Deus agindo. Aleluia! Quando tudo parecia fora do lugar, Deus estava colocando tudo no lugar das profecias proferidas pelos profetas. O Natal revela um Deus que trabalha no silêncio, nos bastidores, no improvável, no simples, no humilde. E Ele está aqui para trabalhar na tua vida da maneira que você, quem sabe, nem imagina. É aí a maneira que Deus vai agir. A mensagem do Natal quebra o silêncio e reacende a esperança na humanidade. Porque foram 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Depois desse silêncio, o céu volta a falar, Deus volta a falar novamente, e Ele disse: não temais, eu vos trago novas e grande alegria. Que alegria é essa? Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, o Deus Emanuel, o encarnado, o manifestado, entrando na história e dizendo: eu não desisti de vocês. Irmãos, o verdadeiro Natal é Jesus, é Deus dizendo: eu não desisti de vocês. Comemore o Natal. Mas sempre que você comemorar o Natal, lembre-se, é Jesus dizendo para você: eu não desisti de você, eu ouvi o teu silêncio, eu vim ao teu encontro. É Deus dizendo: a luz chegou no meio da escuridão. Natal é Deus oferecendo o que ninguém poderia oferecer, ninguém poderia produzir, oferecer salvação, mas Deus estava oferecendo salvação, depois de um longo período, sem a manifestação de Deus, onde havia ausência de profetas, havia ausência de visões, havia ausência de revelações, havia ausências das intervenções visíveis de Deus. O povo estava seco, o povo estava vazio, o povo estava sem esperança. Mas numa noite que tudo estava sem esperança, há um clarão, há um céu iluminado, um coral de anjos cantando, e o anjo dizendo: hoje eu trago boas novas e alegria, porque nasceu o Salvador. Irmãos, o céu rompe o silêncio. Foi Deus dizendo através do anjo: não temais, eu vos trago novas e grande alegria, que será não só para vocês, será para todo o povo. Essa é a primeira nota do Natal. Deus fala de novo, e o que Ele diz: hoje vos nasceu o Salvador. Natal não é sobre Papai Noel, Natal não é sobre o comércio que vende um pouco mais, tudo isso o que? Natal não é apenas, não é sobre tradição,
tradições, apenas encontros familiares, amém. Natal é Deus falando, Natal é Deus agindo, Natal é Deus trabalhando no meio da humanidade, oferecendo o maior presente que ninguém poderia comprar, o Salvador. Natal é verdadeiro, é Jesus, Jesus, Jesus é o verdadeiro Natal. A vida sem Jesus é escura, a vida sem Jesus é nada. Natal sem Jesus não é Natal, é apenas um encontro familiar. Natal é a luz chegando, Natal é a luz brilhando, Natal é a graça que chegou, Natal é a salvação que veio para toda a humanidade. A mensagem do Natal é autêntica, a mensagem do Natal é real, a mensagem do Natal é transformadora. Quem encontra Jesus, encontra o caminho verdadeiro, encontra a luz, encontra realmente o rumo para a sua vida. E os anjos não apenas falaram, eles mostraram um sinal. Eles: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que sinal estranho! Por que não num palácio? Por que não glória? Por que não ouro? Por que não trombetas? Por que não na presença de reis? Porque Deus escolhe coisas simples para envergonhar o soberbo. Os pastores ouviram e foram eles que ouviram essa primeira mensagem, e os pastores ouviram e foram. Eles não ficaram no campo, mas nem no campo da indecisão. Quando eles ouviram, eles não ficaram na teoria, não ficaram apenas admirando o anúncio, não. Eles correram ao encontro da onde foi indicado que estava Jesus. Eles correram ao encontro de Jesus. Natal é encontro, Natal é decisão, Natal é movimento. As pessoas que conhecem a história, tem pessoas que conhecem a história de Natal, mas nunca foram até o Belém espiritual encontrar o verdadeiro Jesus. Há pessoas que falam Natal, querem viver o Natal, mas nunca se encontraram com Jesus verdadeiro. Irmãos, Natal é você realmente ter o encontro com Jesus, é você correr aonde Jesus está. Natal é aquele encontro, é decisão, é realmente você dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Tem pessoas que sabem sobre Deus, mas nunca encontram-se com Ele. Natal só é real quando Jesus deixa de ser história, deixa de ser apenas um encontro familiar e se torna uma experiência vivenciada no teu dia a dia, porque Deus manifesta a sua presença, a sua glória, a sua grandeza nas coisas simples da vida, na humildade. A grandeza de Deus estava na simplicidade do presépio, a majestade de Deus estava na fraqueza, quem sabe, de um bebê, mas ali estava o Deus encarnado. O sinal de Natal não é luxo, é amor. O sinal de Natal não é riqueza, é uma entrega sem reserva. O sinal do Natal é o poder de Deus sendo manifestado para a humanidade. É o Deus que se faz pequeno para alcançar tantos pequenos como toda a humanidade. E quando o anjo termina o anúncio, o céu não se contém, uma multidão de anjos, aleluia, explode em louvor. E quem sabe, sem dúvida, foi a canção, o coral, o hino, a música mais bela que foi entoado na face da terra. Sem dúvida foi os anjos que entoaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Quando Cristo nasce, a glória sobe e a paz desce. Meus queridos irmãos, o Natal torna-se real quando você vai ao encontro de Jesus. Jesus é o verdadeiro Natal, mas só é verdadeiro na sua vida se você for ao encontro de Jesus e deixar Ele ser o centro, o Senhor
Senhor, das tuas festividades, das tuas comemorações. Os pastores ouviram, mas não ficaram parados, não ficaram no campo da teoria, não ficaram apenas admirando a mensagem. Eles disseram: vamos a Belém. Eles foram apressadamente, eles deixaram o que estavam fazendo e não deixaram para depois, não procrastinaram, eles não ficaram indecisos. Natal é movimento, Natal é essa decisão, e eles resolveram: vamos até Belém. Deixaram tudo para trás, tudo que tinham, e foram até Belém. E ali, irmãos, eles tiveram encontro com Jesus e confirmaram tudo que os anjos falaram. Muitas vezes, para você ter um encontro real com Jesus, você precisa deixar alguma coisa. Deixa alguma coisa e vá ao encontro de Jesus. Aleluia! Há muita gente que admira Jesus apenas como um historiador, apenas como história, respeita a fé cristã apenas como história, alguns até gostam do ambiente da igreja, mas nunca deram um passo para deixar todas as coisas e ter um verdadeiro encontro com Jesus, que é o Natal, o lugar do encontro pessoal com Cristo. É aqui, irmãos, é você se encontrando com Jesus. Natal é uma mensagem sobre muito mais do que informação. Natal não é apenas informação que nasceu Jesus, e sim, é uma mensagem sobre transformação, das pessoas serem transformadas. Natal não é apenas uma tradição que o mundo cristão comemora, tem que ser uma data completa de redenção, onde as pessoas se rendem aos pés de Cristo. Natal tudo fica mais lindo, eu vejo as cidades mais iluminadas, os corações, quem sabe até mais generosos. Tudo isso é muito bom, é emocionante, e eu sou uma pessoa que eu gosto da época de Natal, porque as cidades ficam mais bonitas, ficam mais coloridas, com luzes, e tanta coisa acontece, até os corações das pessoas mais duras fica mais generosa, e até mesmo as pessoas que faz trocas de presente, até as crianças muitas vezes que nunca menos favorecida, ganham algum presente. Aqui mesmo na ADBlu foi pego o nome de diversas crianças que não haveria possibilidade de, quem sabe, elas ganharam um presente, e foi arrumado aí diversos irmãos, padrinhos, que ofertaram, e foi todas as crianças receberam um presente, porque Natal, o coração das pessoas parece que fica um pouco mais generosas, e isso me encanta. Eu gosto de Natal, as cidades ficam mais bonitas, mas, meu querido, mas Natal é muito mais do que essas luzes da cidade. Natal é muito mais do que um coração generoso. Natal é muito mais do que troca de presentes. Natal é muito mais do que você comer um Chester e ter encontro da família. Você é contra isso, pastor? Não, eu sou a favor, faça isso, mas não deixe o aniversariante por lá de fora. Convide o aniversariante para estar no centro da tua festividade, aleluia, porque Natal tem que ser uma decisão de viver uma vida totalmente entregue nas mãos de Jesus. Se você não entregar tua vida, tua família, tua casa, teus negócios para o Senhor, é apenas um encontro familiar e não vai passar disso. Mas se você ter o encontro e convidar Jesus para ser o centro, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai fazer maravilhas e coisas tremendas vão acontecer, porque quem encontra Jesus não consegue ficar calado. Nós vemos os pastores, eles foram até lá, Belém, viram, perceberam, e eles não conseguiram ficar calado, eles saíram dali anunciando. Os pastores viram e divulgaram. A Bíblia diz que eles divulgaram. Natal é você divulgar as bênçãos de Jesus, é você divulgar o que Jesus fez na tua vida, é você divulgar os milagres, as curas,
tudo que aconteceu na tua vida. Eles não eram pregadores, eles não tinham diploma, eles não tinham treinamento, mas eles viram Jesus, eles perceberam que ali estava a luz do mundo. Ah, meus queridos, quem vê Jesus fica cheio da graça, fica cheio e transborda. A verdadeira experiência com Cristo incendeia o coração. Quem tem um encontro com Cristo fica com o coração incendiado, o coração cheio de amor, e isso vai derramando para outras pessoas, porque quem tem um encontro com Jesus alarga a sua visão. Eles viram, comprovaram e agora saíram divulgando, porque o verdadeiro encontro com Jesus traz um despertamento nos propósitos do ser humano, no coração, quebra a timidez e faz com que todos venham testemunhar. E eles que não eram pregadores, eram pastores, mas agora saíram divulgando: Jesus nasceu, o Salvador nasceu, há boas novas e alegria para a humanidade. Se a boca se cala, é porque o coração ainda não queimou, mas quando você tem um encontro com Jesus, o coração vai queimando, e você vai falando daquilo que Jesus fez na tua vida. O encontro com Jesus transforma espectadores em proclamadores da mensagem genuína, boas novas, porque o anjo disse: eu trago boas novas. E agora aqueles pastores que ouviram isso, eles também começaram a divulgar as boas novas, que era verdade. Há lugar para Jesus no teu coração, meu irmão. Meu amigo, será que há lugar para Jesus nas festas natalinas que você está fazendo, vai fazer, já marcou aí com a família? Alguns marcaram para viajar, outros para receber seus parentes e amigos. Tudo isso é bom, tudo isso é alegria, mas tem lugar para Jesus nessa festa? Lá na hospedaria de Belém não havia espaço para Jesus. Não permita que essa cena se repita, e muito menos na sua casa. Hoje o mesmo Deus que brilhou naquela noite, Ele quer brilhar na tua vida, Ele quer brilhar na tua noite, Ele quer brilhar no teu coração. A mesma paz que veio ao mundo quer entrar na tua casa, a mesma salvação anunciada pelos anjos quer alcançar a sua vida, quer alcançar você. Se você ainda não o recebeu, quem encontra Jesus aprende a glorificar ao Senhor. A Bíblia diz que eles voltaram para o campo. Sim, eles voltaram para a rotina, mas voltaram agora diferentes. Não mudaram de trabalho, não mudaram, o coração deles era o mesmo, mas agora o coração estava transformado. Eles não mudaram o cenário, estavam nas Campinas, estavam lá no mesmo lugar no campo, mas agora a visão foi mudada. Eles não mudaram a situação, mas agora eles tinham uma adoração, eles adoravam ao Senhor. Depois que eles viram Jesus, depois que eles viram o nascimento de Jesus, nada continuou igual na vida daqueles homens. A alma deles estava incendiada com a mensagem. Eles voltaram glorificando ao Senhor, eles voltaram louvando, eles voltaram transbordando. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, o louvor se torna algo natural em uma vida transformada. E agora aqueles homens com a sua vida transformada, a Bíblia diz que eles glorificavam ao Senhor, porque Natal mudou a história daqueles pastores. Mas o Natal precisa mudar a sua vida, precisa mudar o seu coração. A luz, a Bíblia diz que brilhou nas trevas. O pecado encontrou perdão, a humanidade encontrou esperança, irmãos. Natal foi um perdido encontrando o caminho. Natal foi Jesus vindo para salvar a humanidade. Natal é a morte sendo banida e trazendo vitória para aqueles que aceitam a Cristo. Eu quero lhe dizer com toda a minha força: Natal, irmãos,
O verdadeiro Natal é você encontrar Jesus, e se você encontrar Jesus, você vai encontrar paz, você vai encontrar perdão, você vai encontrar reconciliação, você vai encontrar unidade, você vai encontrar cura, você vai encontrar respostas para as suas indagações, você vai encontrar vida, você vai encontrar esperança. Se você encontrar, viver o verdadeiro Natal que é Jesus, você vai encontrar o verdadeiro amor, e você vai encontrar o Salvador do mundo, porque Natal é Emanuel, é Deus conosco, aleluia. Qual é o Natal que você está comemorando, irmãos? Qual o Natal? Eu falei no início, tem o Natal das tradições, muitos só comemoram esse Natal, irmãos, é bonito, mas é superficial. O Natal da tradição virou muitas vezes só encontros familiares e virou o Natal de Papai Noel. Pergunta para uma criança, o que é Natal? Ele vai dizer Papai Noel. Mas que os nossos crentes, e que você possa saber que Natal é o aniversário, é a chegada de Jesus na terra, é o Deus encarnado que se manifestou e viveu entre nós. Natal é Jesus conosco. Não comemore apenas o Natal das tradições. Tem o Natal comercial também, é brilhante, tudo é mais lindo, mas é vazio, apenas as pessoas pensam, quem sabe, em dobrar as vendas. Pastor, é errado? Não, não é errado. É errado fazer tudo isso e esquecer o aniversariante, aleluia, que é Jesus. Mas tem um povo que comemora com dupla razão o nascimento de Jesus. Comemora o Jesus que nasceu em Belém e o Jesus que nasceu em nosso coração. Jesus não nasceu só em Belém, Ele nasceu no meu coração, Ele nasceu no teu coração, Ele é o único que transforma, e esse é o ponto principal. Natal tem que ser mais que uma festa de encontros familiares, tem que ser a celebração do nascimento de Cristo, a luz que brilhou no meio da escuridão. Natal é mais do que um feriado, tem que ser um verdadeiro encontro com Cristo. Natal não é um ritual, é uma decisão que você decidiu deixar Jesus entrar na sua vida. Aleluia. Cristo já nasceu no seu coração, irmãos? Eu quero crer que sim. Há lugar para Ele na tua vida? Eu creio que sim. Será que vai ter lugar para Jesus nas festas natalinas que você vai comemorar nessa semana? Oh, meu irmão, não deixa aquilo que aconteceu lá em Belém acontecer na tua vida. Lá não havia espaço para Jesus, mas que você possa dizer: há espaço no meu coração para ti, Jesus, na minha casa. Hoje mesmo, o Deus que visitou os pastores lá em Belém, Ele quer visitar a tua casa, quer visitar a tua vida. A mesma luz que brilhou naquela noite quer brilhar na tua alma. Deixa Jesus penetrar na tua vida. O mesmo Salvador que nasceu em Belém, Ele quer nascer na tua vida. Natal só é verdadeiro quando Jesus deixa de ser história e passa a ser o Senhor absoluto da tua vida. Talvez mesmo nas noites escuras, mesmo no meio de tristeza, de coisas que não deram certo, mesmo nos dias pesados, dias de confusões, dias de medo, de incerteza. Quem sabe você até está vivendo momentos de ansiedade, ou quem sabe até de solidão. Vai ter um Natal longe de parente, longe de todo mundo, está assim até um pouco triste, está na solidão. Quem sabe você está no teu silêncio, por tantas decepções da vida. Mas eu quero dizer que chegou uma noite que o céu rompeu o silêncio, e outra vez a manifestação de Deus veio, dizendo: não temas, porque hoje nasceu o Salvador, e no meio das tuas lutas, batalhas, tristeza, frustração, decepção, rompe uma esperança, rompe a alegria dos céus, dizendo: eu tenho boas novas e alegria para você, porque Jesus veio para quebrar os jugos, para iluminar as trevas, para curar as feridas, para transformar a sua vida, para dar uma nova história
para o teu dia a dia. Hoje pode ser a noite de mudanças tremendas na tua vida, assim como houve aquela noite que a vida dos pastores foi mudada. Jesus está aqui para mudar a tua noite, a tua vida. Jesus, o verdadeiro Natal. Comemore o Natal com Jesus na tua vida, e você vai ter um Natal diferente, um Natal abençoado, um Natal rico, um Natal alegre, um Natal sentindo o poder e a graça de Deus. A misericórdia de Deus vai te alcançar. Abra teu coração para Jesus. Comemore o Natal com a família, tenha a família presente se puder, faça o que for possível. Sim, pode ter uma boa comida, não é pecado, mas não esqueça, Jesus tem que ser o centro. Jesus sendo o centro, vai dar tudo certo, e você vai cantar o hino da alegria, porque Natal é boas novas de alegria. Viva o Natal, Feliz Natal para você, meu irmão. Coloque-se em pé, aleluia. Que Natal você vai viver? Que Natal você vai comemorar? Aleluia. Eu não sei se todos que aqui estão já tiveram um encontro com Jesus de Natal, com Jesus Salvador do mundo. Mas se você está visitando a igreja, eu quero lhe convidar para você aceitar Jesus na tua vida. Natal é abrir o coração para Jesus. Tem alguém aqui que ainda diz: pastor, eu ainda não dei meu coração para Jesus. Eu não conheço ainda esse plano da salvação. Natal é o plano da salvação, é Jesus salvando a humanidade. E Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar você. Você está visitando a igreja? Você foi convidado, alguém te convidou, você veio, que alegria. Você é bem-vindo sempre entre nós. Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tem alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, o Senhor está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Dê o teu coração para Jesus. Natal é isso, Natal é você abrir o coração. Lá em Belém não havia lugar para Jesus. Não havia. As portas estavam todas fechadas para Jesus. Mas será que você vai fechar a porta do teu coração e não vai deixar Jesus entrar no teu coração? Dá a galeria aqui embaixo. Jesus quer entrar na tua vida. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Você que parou no meio da caminhada, você se afastou. Ei, recomece. Jesus é boas novas de salvação para a sua vida, para a sua casa. Tem alguém para Jesus? Não vou insistir, aleluia. Mas eu quero orar por você, meu irmão. Baixe sua cabeça. Pai santo, Pai querido, naquela noite que houve boas novas e alegria para a humanidade, naquela noite que os pastores estavam numa noite que era comum, quem sabe jamais imaginavam eles que alguma coisa iria acontecer diferente, mas houve um clarão nos céus, luz iluminou os céus, anjos vieram, coral de anjos cantaram, houve notícias que o Deus encarnado havia nascido, e foi boas novas para toda a humanidade. E nós hoje estamos usufruindo a bênção daquela noite, porque tu veio para iluminar os corações, para dar vida às pessoas. Assim, ó Deus, abençoe cada irmão, abençoe cada um, Senhor, que todos eles, mesmo no meio das lutas, das provas, das dificuldades que passaram ou estão passando, que possam sentir paz no seu coração, que possa ter verdadeiro encontro contigo,
alegra os corações. Ó Deus, venha transformar essas vidas. Abençoe a todos, e que todos possam ter um Natal feliz, abençoado, um Natal muito rico com a tua presença. Oh, porque Natal é boas novas e alegria, e que todos possam ter alegria, e a alegria é a tua presença em nossas festas, em nossa vida, em nosso coração. Abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus.